Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, professor de Geografia. E olha só, o assunto do momento, Groenlândia, até hoje. Pois é. O presidente dos Estados Unidos não para de fazer declarações contra a Europa e falando que vai tomar a Groenlândia à força se for preciso e que a defesa da Groenlândia é só 2 cachorros e um trenó. Bom, pessoal, o que acontece? Os Estados Unidos está simplesmente desfazendo com tratados internacionais. Esses tratados internacionais, tudo bem que eles são só uma forma assim de acordos entre amigos políticos, mas eles são importantes caso haja uma guerra futura, uma crise econômica imensa e tudo. Mas Estados Unidos está se sentindo muito tranquilo agora que tirou o presidente que amadureceu demais e ficou maduro, que é o ex-presidente da Venezuela. Ele está muito tranquilo com isso. Fez acordo lá com o Hamas. Está falando que vai tirar o presidente de Cuba também, vai invadir e tudo. O Irã, bem aqui, o regime do Irã, e eu já fiz vídeo sobre isso, está quase caindo. E Estados Unidos agora se sentindo bem à vontade para falar mal da Europa à vontade, né? Falar que vai tomar, que vai dar, sei lá, 3 bilhões, que é uma pechincha pela Groenlândia, vai dar 3 bilhões para a Dinamarca, e a Dinamarca não quer saber disso, nem a União Europeia. Inclusive, teve uma capa de uma revista aí de um dos países aí da União Europeia, mostrando a foto do um pouco de petróleo do seu nariz, formando uma espécie de bigode. Quem que usava esse bigode bem no meio aqui há 80 anos, um pouco mais de 80 anos atrás, que foi ruim demais para a Europa, fez uma ditadura imensa, matou 6 milhões de judeus? Pois é, aquele mesmo. E eles estão comparando o presidente americano a esse bigodinho. Então, gente, parece que o presidente americano está fazendo questão de não se aliançar mais ou não demonstrar mais afeto à União Europeia, inclusive aos seus aliados da OTAN. Gente, pode parecer que isso é ações de um louco, mas eu devo afirmar para vocês também que ele tem bastante apoio dentro do Congresso, inclusive com os democratas. Isso me parece parte de toda uma organização e um plano dele mesmo e dos seus apoiadores lá. Eu acredito que, se for algo que eles estavam mesmo planejando, colocaram o presidente lá para fazer isso. Inclusive, o presidente americano agora, o Donald, ele tem um histórico de ser uma pessoa que fez manobras muito arriscadas empresariais em 1975, em 1990, e deixou muita gente na mão, muita gente sofreu com essas manobras, muita gente mesmo. Mas ele saiu por cima. Ele conseguiu passar. Ele e todos os seus amigos mais íntimos lá. Provavelmente eles colocaram ele, aí é suposição minha, eles colocaram ele no poder para que ele fizesse uma manobra parecida, para que ele ser o presidente com estômago suficiente para fazer uma manobra de ir contra seus próprios aliados, passar por cima de tratados internacionais, passar por cima de acordos internacionais, de resoluções de normas, para conseguir tirar vantagem em cima do eixo das ditaduras, que é o maior rival dos Estados Unidos no momento, que é o eixo Irã, China, Rússia, Coreia do Norte. Esse é o maior inimigo dos Estados Unidos e da Europa também, tá? E a China tem feito acordos e tratados e
e ajudas com todos os países possíveis, com o Brasil, a África toda, China, aliás, Índia, né? Tem feito acordos e tratados com todos os países. O Brasil está dentro, e os Estados Unidos está de olho no Brasil, porque o Brasil sempre foi visto como um quintal dos Estados Unidos. Então, gente, o presidente aí americano, ele tá tendo assim um estômago aí de passar por cima de todo mundo para conseguir peitar a China. E agora, com petróleo, né? Agora eles já estão pegando petróleo, gente. Já pegaram 50 milhões de barris aí, e isso é só o começo. Com o petróleo da Venezuela, eles vão ter mais fundo, mais garantia, mais dinheiro, mais estabilidade para conseguir peitar. Infelizmente, isso está gerando também uma bolha especulativa muito grande, que está vindo junto com essa bolha das IAs, das inteligências artificiais. E o que é uma bolha, gente? Uma bolha é quando você cria expectativa. Por exemplo, você aí de casa, você já criou expectativa demais uma coisa? E se frustrou depois de ver que aquela realidade que você tanto almejava não se concretizou? Isso é uma bolha, no seu caso, emocional. Agora, se fosse bolha especulativa financeira, é investidores investindo em promessas, em possibilidades futuras que não se concretizam. E isso aconteceu em 2008, na crise de 2008, aconteceu em 1929, na quebra da Bolsa de Nova York, aconteceu em todos os tipos de quebra de bolsa possíveis. Está tendo uma especulação imensa aí com o presidente americano fazendo todas as declarações e todas essas manobras. Mas a gente tem que entender também que é uma manobra aí que ele quer fazer para impedir que haja um confronto direto com a China. Então a gente vai vendo aí as cenas dos próximos capítulos. Será que os próximos capítulos seria um estouro de uma bolha especulativa, ou seja, crise econômica, com os Estados Unidos fazendo acordos com a China e o resto que se lasque? É de se pensar, né? Ou será que depois os Estados Unidos vai pedir desculpas, entre aspas, para a Europa e todo mundo virar amiguinho de novo? Isso aí é até uma piada, né? Digamos assim. Mas, de certa forma, gente, Groenlândia, voltando ao assunto da Groenlândia, ela tem recursos, ela tem posição estratégica. Se os Estados Unidos pegar essa ilha, gente, os Estados Unidos tem uma garantia financeira que ele não vai precisar mais de ficar se preocupando demais com recursos vindo de países aliados da China. E aí ele não vai precisar mais que esses países aliados da China estejam a favor dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele precisa isolar um pouco a China, fazer um cerco à China. E aí os Estados Unidos não está mais contando com a Europa. Está fazendo o quê? Tentando dar o seu próprio jeito, pegando a Venezuela, querendo pegar Cuba, querendo pegar a Groenlândia, construindo seus próprios meios e seus próprios recursos, para assim não precisar contar com recursos que tem um dedinho da China aí no meio, que seriam os outros países aí, como o Brasil, por exemplo, como, por exemplo, a Índia. Então, fica aí a dica para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, peço que dê o like, se inscreva no canal e obrigado pela atenção.